da lição é gloriosa mensagem do Evangelho. A gloriosa mensagem do Evangelho. Amém? Tá? Essa mensagem foi baseada no texto bíblico de 1 Coríntios, desde o capítulo 2, desde o versículo 1 até o 16. Todo o capítulo 2 tem esse tema, a gloriosa mensagem do Evangelho. Amém? Tá. Na primeira sessão nós falamos sobre 3 colunas que sustentam a verdadeira mensagem do Evangelho. Amém? E o primeiro tópico dessa primeira sessão é: o Evangelho está centralizado na morte de Cristo na cruz. Amém? E nós falamos sobre 4 grandes verdades que Paulo relembra à igreja de Corinto. Primeira verdade, relembra-os acerca do conteúdo do Evangelho. 1 Coríntios 2, versículo 2. Segunda verdade, relembra-os de sua dedicação exclusiva ao Evangelho. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 1, 2 e 4. Terceira verdade, relembra-os acerca de sua maneira de pregar o Evangelho. 1 Coríntios 2, versículo 3, 4 e 2 Coríntios 11, 30. Quarta verdade, relembra-os de seu propósito de pregar o Evangelho. 1 Coríntios 2, versículo 5. Amém? Tá, então esse foi o primeiro tópico. E essas foram as 4 verdades relacionadas a esse primeiro tópico. Boa tarde, Patrícia Farias. Deus abençoe. Primeiro tópico que nós falamos foi: o Evangelho está centralizado na morte de Cristo na cruz. Amém? Já encerramos esse tópico. Segundo tópico: o Evangelho foi concebido na eternidade e faz parte do plano eterno. 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 6 ao 9. E nós vamos ler 3 verdades relacionadas a esse tópico. Primeira verdade, 1 Coríntios 2, versículo 7. A origem da verdadeira sabedoria. Segunda verdade, o conhecimento da verdadeira sabedoria. 1 Coríntios 2, 8. Terceira verdade, os dons da verdadeira sabedoria. 1 Coríntios 2, versículo 9. Então aí as 3 verdades relacionadas a esse tópico. O Evangelho foi concebido na eternidade e faz parte do plano eterno. Amém? Terceiro tópico: o Evangelho é revelado pelo Espírito Santo por intermédio da palavra de Deus. E aqui tem 4 preciosas verdades. 1 Coríntios 2, versículo 10 até o versículo 16. Primeira verdade: o Espírito Santo habita no salvo. 1 Coríntios 2, versículo 12. Segunda verdade: o Espírito Santo sonda tanto os salvos quanto as coisas profundas de Deus. 1 Coríntios 2, versículo 10 e versículo 11. Amém? Tá? O Espírito Santo sonda tanto os salvos quanto as coisas profundas de Deus. 1 Coríntios 2, versículo 10 e 11. Hoje nós vamos falar as últimas 2 verdades. A terceira verdade: o Espírito Santo é quem ensina os salvos. 1 Coríntios capítulo 2, amém? Nós vamos entrar lá em 1 Coríntios capítulo 2 e nós vamos dar uma olhadinha no versículo 12 e versículo 13. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12 e versículo 13. Amém? Vamos lá. Vamos começar o nosso estudo de hoje, tá? Então vou repetir. Nosso estudo de hoje é a terceira verdade. O Espírito Santo é quem ensina os salvos. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12, diz assim: não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos,
mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus tem nos dado. Amém? Qualquer compreensão espiritual, qualquer entendimento espiritual, qualquer revelação espiritual, quem nos dá é o Espírito Santo. Amém? Paulo é muito claro aqui. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus. Então, Paulo está dizendo o seguinte: nós recebemos o Espírito de Deus, segundo, amém? E ele mandou o Espírito Santo para que nós possamos entender tudo o que Deus tem nos dado, tudo relacionado às bênçãos de Deus na nossa vida, todo o entendimento que nós precisamos saber em relação às bênçãos, em relação ao plano de Deus, amém? Tá? É o Espírito Santo que Deus nos deu que nos revela, amém? Vocês estão vendo esse barulho todo aqui? Adivinha quem é que está fazendo esse barulho todo? Não preciso falar, né? Amém? Aleluia. Está trabalhando aqui Dirceu e Renata, amém? A dupla dinâmica está aqui a todo vapor. Amém? Dá uma boa tarde para o pessoal aqui, pastora Renata. Já vou. Versículo 12, então, diz isso. Agora o versículo 13. Versículo 13 diz assim: uma boa tarde, meus queridos, na paz do Senhor. Amém. Eu estou aqui na Redondeza. Ela está aqui. Ela e o meu amigo Dirceu estão aí fazendo um trabalho paralelo. Daqui a pouco eu estou por aí, tá bom? Versículo 13. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus, e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim, explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Amém? Olha aqui, ó. Aqui a base, amém? Daquilo que eu falei para vocês, do que é o meu ministério, né? Tá? Eu sou um facilitador. O que o facilitador faz? Isso aqui, ó. O facilitador, ele faz isso aqui, ó. Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus. É o Espírito Santo que nos ensina. É Ele que nos ensina, tá? E não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos ou facilitamos, tá? Assim explicamos ou facilitamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Amém? Aleluia. Vocês que são nascidos de novo, vocês são espirituais, que nós estamos aqui explicando a palavra de Deus, que são as coisas espirituais. Estamos aqui explicando, estamos aqui facilitando para vocês que são espirituais, que são os nascidos de novo. Amém? É o que Paulo está dizendo aqui, tá? Que ele não recebeu o espírito do mundo e nem o espírito do homem para ensinar a igreja. Ele recebeu o Espírito de Deus, pois somente o Espírito de Deus pode trazer explicação das coisas concernentes à vida espiritual. Tá? Então, é exatamente isso que Paulo está falando. O Espírito Santo é quem ensina os novos convertidos, é quem ensina os convertidos de verdade, os nascidos de novo, ou os salvos. Tá? 1 Coríntios 2, versículo 12 e versículo 13. Vamos lá. Vamos agora entrar aqui no comentário. Amém? Agora vamos fazer aqui o comentário. Vou ler aqui o comentário e vou facilitar para vocês o comentário. Vou explicar. Amém. Em terceiro lugar, é o Espírito Santo, é Ele que ensina os salvos, os convertidos, os nascidos de novo, os verdadeiros
espirituais. Vamos lá. O apóstolo Paulo escreve: o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. É o Espírito que nos ensina, amém? E que nos torna facilitadores das verdades de Deus. Tá certo? Vamos continuar. Amém? Disso também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito. De que maneira o Espírito nos ensina? De que maneira o Espírito nos ensina? Não é de forma subjetiva, mas de uma maneira objetiva. Paulo diz que ele nos ensina conferindo coisas espirituais com espirituais. O que seriam essas coisas espirituais? Amém? O que seriam essas coisas espirituais? A própria palavra de Deus. Vou repetir. De que maneira o Espírito nos ensina? Não é de uma forma subjetiva, mas de uma maneira objetiva. Paulo diz que ele nos ensina conferindo as coisas espirituais com espirituais. Amém? Então, a palavra revela a palavra. A palavra fala a palavra. A palavra ensina a palavra. Amém? Se você quer conhecer a sabedoria de Deus, precisa estudar a palavra de Deus. Paulo está dizendo que a Bíblia interpreta a Bíblia. A Bíblia interpreta a Bíblia. Amém? Aleluia. A interpretação da Bíblia está na própria Bíblia. Amém? A palavra de Deus é ela que interpreta a palavra de Deus. Você confere coisas espirituais com coisas espirituais. Você lê um texto e o interpreta à luz de outro texto. Você tem de comparar a palavra de Deus com a palavra de Deus. Jesus prometeu que o Espírito Santo nos ensinaria, nos guiaria. Ele nos ensina por intermédio da palavra. Vamos ler 3 textos aqui e vamos conferir isso. Primeiro texto, João capítulo 14, versículo 26. João 14, 26. João 14, 26 diz assim: mas o Auxiliador, o Espírito Santo, que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembrem de tudo que eu disse a vocês. Amém? É o Espírito Santo que vai ensinar vocês tudo aquilo que Jesus Cristo falou. Amém? E tudo que Jesus falou não está na Bíblia? Então o Espírito Santo vai ensinar a Bíblia, amém? Revelando a Bíblia, tá certo? Vai usar a própria Bíblia para ensinar a Bíblia, tá bom? João 16, 13. João 16, 13. Diz assim: porém, quando o Espírito da verdade vier, ele ensinará toda a verdade a vocês. O Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Amém? Ele vai ensinar coisas que foi ensinado no passado, vai ensinar coisas que estão sendo ensinadas no presente e coisas que ainda vai acontecer. Amém? Aleluia. Tá? É o Espírito Santo que revela tudo. Presente, passado, presente e futuro. É o Espírito Santo que ensina, é o Espírito Santo que revela. João 17, versículo 8. João 17, versículo 8. Diz assim: Pois eu lhes entreguei a mensagem
que tu me deste. E eles a receberam, e ficaram sabendo que é verdade, que eu vim de ti, e creram que tu me enviaste. Amém? Quem é que mostrou que a palavra que Jesus estava falando era de Deus? O Espírito Santo. Amém? Quando diz que eles creram em mim, eles creram que a palavra que eu estava falando vinha de ti, ele está falando a respeito do Espírito Santo que testificou no coração dos apóstolos que Jesus estava falando por Deus. Amém? Aleluia. É coisa muito interessante, né? É o Espírito Santo que nos orienta, é o Espírito Santo que nos ensina, é o Espírito Santo que nos revela. Amém? Tudo que nós precisamos de entendimento, de saber, amém? De revelação, nós dependemos do Espírito Santo na nossa vida. Então essa é a terceira verdade, né? O Espírito Santo é quem ensina os salvos. O Espírito Santo está dentro de você para te ensinar, viu, meu irmão? Amém? Você tem o Espírito Santo dentro de você para te ensinar. Quarta verdade. O Espírito Santo leva os salvos à maturidade espiritual. Quem leva o crente a amadurecer? O Espírito Santo. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, 15 e 16. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, 15 e 16. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14, 15 e 16. 14. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito, e de fato nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucuras para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. Amém? Só os cristãos nascidos de novo, só os cristãos que estão em processo de maturidade, tá, é que pode receber, amém, os dons que vêm do Espírito. Quer dizer, eles que recebem, os maduros espirituais, amém, os que nasceram de novo, os que passaram pelo arrependimento, que receberam o Espírito Santo no novo nascimento, são esses que têm, amém, a revelação de Deus. Tá? Vou repetir. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. Amém? Que dons que vêm do Espírito? A salvação é um dom que vem do Espírito. Aleluia. A Bíblia fala que a salvação é o dom. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? A salvação é um dom de Deus. Tá? E toda a revelação da salvação, nós dependemos do Espírito Santo. Desde o momento que nós vamos se arrepender dos nossos pecados, até o novo nascimento, e até nos envolver com a santificação e entrar no processo de maturidade espiritual, quem nos revela, quem nos dá o entendimento da palavra é o Espírito Santo. É dele que nós dependemos. Vamos lá, versículo 15. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Antes que alguém, amém, ache que ninguém pode julgar ninguém, tá certo? Espere só um pouquinho, só que vai vir a interpretação desses textos aqui mais claro. Versículo 16. Como diz as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo traz toda a mentalidade de Deus para a nossa vida. Amém? Vamos entender agora então? Olha, isso aqui é muito interessante entender, viu? No versículo 14, Paulo diz, ora, o homem natural. O que é o homem natural? É o homem não regenerado. Amém? O homem sábio segundo este mundo, mas não conhece nada de Deus. Esse é o homem natural. Não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura
e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Se discernem espiritualmente. Amém? Por isso que as pessoas do mundo têm dificuldade de entender os valores cristãos. Para eles é um absurdo a gente não aceitar o aborto, é um absurdo para eles, amém? A gente termos certas posturas que para eles é algo tão normal e tão natural. Tá? Por quê? Porque eles não têm a nossa mentalidade. Eles não pensam como Cristo pensa. Eles não têm o Espírito Santo. Amém? Eles são homens naturais. São pessoas espiritualmente mortas, cegas. Tá? Vamos lá. O homem natural não entende e não aceita as coisas de Deus, porque sua mente não alcança, ele não aceita. Sua mente e sua vontade estão em oposição às coisas de Deus. Não entende porque elas se discernem espiritualmente e não aceita porque o evangelho parece loucura para eles. Tá? Por que o homem natural não entende as coisas de Deus? Porque o evangelho não é entendido pela sabedoria humana. Um cientista pode não entender o evangelho e um analfabeto entendê-lo. Não é uma questão de habilidade ou de ginástica mental. Paulo está dizendo que o homem natural, o sábio segundo este mundo, não entende as coisas de Deus, porque as coisas de Deus, as coisas de Deus são espirituais, tá bem? As coisas de Deus são espirituais. E somente pelo Espírito Santo pode se entender e pode se compreender, tá? Amém? O homem natural não entende as coisas de Deus, porque o evangelho não é entendido pela sabedoria humana. Um cientista não pode entender o evangelho, mas um analfabeto pode entendê-lo, tá? Não é uma questão de habilidade ou de ginástica mental. Paulo está dizendo que o homem natural, o sábio segundo este mundo, não entende as coisas de Deus, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, e ele não as aceita, porque os valores do evangelho são loucura para ele. O que o mundo aplaude, o reino de Deus rejeita. Aquilo que o reino de Deus enaltece, o mundo não dá valor. O evangelho é loucura para o mundo. E no versículo 15, Paulo diz, porém o homem espiritual julga todas as coisas. A palavra julgar fica um pouco confusa para nós, sobretudo quando diz no final do versículo. Mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Muitas pessoas usam esse versículo para encher o peito e dizer, eu sou crente e não aceito que ninguém me julgue. Não é isso que Paulo está ensinando. A palavra julgar pode ser substituída por discernir. Amém? O que ele está dizendo é que o homem espiritual, o homem convertido, discerne todas as coisas do homem e as de Deus, as coisas desta vida e as da eternidade. O homem espiritual tem a capacidade de discernir todas as coisas. O apóstolo Paulo conclui perguntando, pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A mensagem que Paulo pregou em Corinto é produto da mente de Deus. O evangelho foi elaborado na mente de Deus, na eternidade. Paulo diz que nós temos a mente de Cristo, porque nós estamos pregando o produto da mente de Cristo, que é o evangelho. Amém? Portanto, quando alguém rejeita o evangelho, está rejeitando a própria mente de Cristo. Nessa mesma linha de pensamento, Heinrich diz que a mente de Cristo são os pensamentos, os conselhos, os planos e o conhecimento de Cristo, conhecidos pelo homem mediante a ação do Espírito Santo. Quem faz a gente ter a capacidade de entender as coisas que estão na mente de Deus, as coisas que estão na mente de Cristo, é o Espírito Santo. Amém? Aleluia.
Cristo diz que a mente de Cristo são os pensamentos, os conselhos, os planos e o conhecimento de Cristo, conhecidos pelo homem mediante a ação do Espírito Santo. Amém? Tá? Eu quero deixar aqui três frases para sintetizar, amém? 1 Coríntios capítulo 2. Três frases para sintetizar 1 Coríntios capítulo 2. Primeira frase: a mensagem da cruz não é deste mundo. Ela veio de Deus, do céu. Não é descoberta humana, é revelação divina. Segunda frase: a mensagem da cruz foi ordenada antes deste mundo. Ela não foi uma mensagem de última hora. Deus não a criou porque o plano a fracassou. Vou repetir. Deus não a criou porque o plano a fracassou. O Evangelho foi pré-ordenado antes dos tempos eternos. O plano da salvação, amém, existiu muito antes da fundação do mundo. Amém? Tá? Então, Deus não foi pego de calça curta. A mensagem da cruz nos traz bênçãos para além deste mundo. Aquilo que nenhum olho viu e nem ouvido ouviu, nem jamais subiu ao coração do homem, isto é o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? Aleluia. Fique com essas três frases para sintetizar esse estudo da palavra de Deus. Amém? Aleluia. Olha, se você quer crescer espiritualmente, amém, você precisa contar com a ajuda do Espírito Santo. Amém? Você precisa contar com a ajuda do Espírito Santo. Se você ainda tem dúvida quanto a receber ou não receber o Espírito Santo, olha, me procure depois na igreja. Amém? Você pode vir aqui em Santos, na Carvalho de Mendonça, 405 Altos, que a gente tira a sua dúvida pessoalmente. Tá certo? Tá? Amém? Carvalho de Mendonça, 405 Altos. Se você preferir, nós temos em Cubatão, Avenida Matisfontes, 860. Não é isso, Lício? 814. 814, olha, já tinha até esquecido, tá vendo? Eu juntei a antiga com a nova, né? A antiga era 560. Amém? Avenida Matisfontes, 814. Em frente a Consigás, ali em Cubatão. Nós estamos lá domingo a partir das 6 horas da tarde. Amém? Você pode dar um cheguinho lá e tirar essa dúvida comigo aí, se você tem alguma dúvida a respeito do Espírito Santo na tua vida. Tá bom? Então você veja que é uma das coisas mais importantes, é ter o Espírito Santo, é ter a convicção da presença do Espírito Santo dentro da tua vida. Amém? Vou ler novamente aqui, 1 Coríntios capítulo 2. Vamos lá. 1 Coríntios capítulo 2. Eu vou ler todo o capítulo, vamos por parte. Do versículo 1 ao 5. Primeiro tópico. O Evangelho está centralizado na morte de Cristo na cruz. 3 colunas que sustentam a verdadeira mensagem do Evangelho. Primeira coluna. O Evangelho está centralizado na morte de Cristo na cruz. 1 Coríntios 2, versículo 1 ao 5. Eu vou ler. Meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei muitas palavras, nem grande sabedoria, porque quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo, e principalmente a sua morte na cruz. Quando visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dadas com a linguagem da sabedoria humana, mas com provas firmes do poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Amém? Tá?
Então, o Evangelho está centralizado na morte de Cristo na cruz. E aqui Paulo relembra 4 grandes verdades à igreja de Corinto. Amém? Acabei de ler aqui onde estão as 4 grandes verdades que Paulo relembra à igreja de Corinto. Tá? A primeira verdade é relembra-os acerca do conteúdo do Evangelho. Segunda verdade, relembra-os de sua dedicação exclusiva ao Evangelho. Terceira verdade, relembra-os acerca da sua maneira de pregar o Evangelho. Quarta verdade, relembra-os do seu propósito de pregar o Evangelho. Amém? Aleluia. Então Paulo fala a respeito do conteúdo do Evangelho. Paulo fala da sua dedicação exclusiva ao Evangelho. Amém? Paulo fala da maneira de pregar o Evangelho, tá? E Paulo fala do propósito de pregar o Evangelho. Amém? Paulo tinha um propósito ao pregar o Evangelho. O meu maior propósito, amém, é fazer que os crentes cresçam espiritualmente. Amém? Aleluia. Ainda ontem eu estava pensando sobre isso, né? No primeiro momento, Deus me chamou para evangelizar. Evangelizei muito no começo da minha fé. Pegava panfleto, folheto, eu queria ganhar muitas almas. E no primeiro momento, até que eu levei muitas pessoas para dentro da igreja. Amém? No segundo momento, eu resolvi estudar. Eu fiquei 4 anos estudando teologia. Me dediquei muito ao ensino. 4 anos. No terceiro momento do meu ministério, foi quando eu comecei a trabalhar para Jesus, amém? Dirigindo a igreja, e logo depois eu fui viver do altar. Ali começou a minha prática, a minha vida em prática. Saí da teoria e fui para a prática, amém? Tá? E eu estou vivendo aí, acredito eu, o meu 4º momento. É quando Deus me deu o projeto da igreja Rema, amém? Tá? Que aos poucos está fluindo esse projeto, aos poucos ele está amém, se aperfeiçoando. Hoje eu já tenho entendimento, amém, do que é a igreja no meu ministério, do que é esse trabalho com o Facebook, o trabalho com as mídias sociais, né, a igreja invisível, que faz parte do projeto da igreja Rema. Igreja Rema, amém, acolhe os membros. Igreja invisível acolhe o corpo de Cristo no Brasil e no mundo inteiro. É onde a gente ajuda as pessoas em oração e é onde a gente, amém, produz crescimento espiritual por meio do ensino da palavra, por meio da facilitação do ensino da palavra. Amém? Tá? E aos pouquinhos Deus vai nos revelando, né? Nos mostrando o que Ele quer para a nossa vida. Tá? Então tá aí essa primeira parte, né? Essa foi a primeira parte. Amém? Tá certo? O propósito do Evangelho na minha vida, eu já falei. Agora vem aqui o segundo tópico, né? O segundo tópico, que é a segunda coluna, né? A segunda coluna. O Evangelho foi concebido na eternidade e faz parte do plano eterno de Deus. 1 Coríntios 2, do versículo 6 ao versículo 9. 2, do 6 ao 9. Diz assim: porém, para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria. Mas não é de uma sabedoria deste mundo, nem a dos poderes que o governam, e que estão perdendo seu poder. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida dos seres humanos. A sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois se a tivesse conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Amém? Porém, como diz as Escrituras Sagradas, o que ninguém nunca viu,
nem ouviu, e o que jamais alguém pensou que podia acontecer, foi isso que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? Tá? Tô recapitulando tudo, viu, pessoal? Amém? Aqui fala das 3 verdades sublimes, destacadas aqui nesse tópico, né? A primeira verdade, a origem da verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria vem de Deus. O conhecimento da verdadeira sabedoria. A verdadeira sabedoria é a cruz de Cristo. Amém? Aleluia. Terceiro, os dons da verdadeira sabedoria. É revelado pelo Espírito Santo. Graças a Deus, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vamos para o terceiro tópico. Amém? Essa aqui é a terceira coluna que sustentam a verdadeira mensagem do Evangelho. A terceira coluna é essa aqui, ó. O Evangelho é revelado pelo Espírito Santo, por intermédio da palavra de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10 a 16, eu vou ler para vocês. Mas foi a nós que Deus, por meio do Espírito, revelou o seu segredo. O Espírito Santo examina tudo, até mesmo os planos mais profundos e escondidos de Deus. Aleluia. Quer conhecer a profundidade de Deus? Amém? Só o Espírito Santo pode te revelar. Quanto ao ser humano, somente o Espírito que está nele é quem conhece tudo a respeito dele. E quanto a Deus, somente o seu próprio Espírito conhece tudo a respeito dele. Não foi o Espírito deste mundo que nós recebemos, mas o Espírito mandado por Deus, para que possamos entender tudo o que Deus tem nos dado. Se você quer entender todo o plano da salvação, todo o propósito de Deus, você vai ter que perguntar para o Espírito Santo. Amém? Tá? Portanto, quando falamos, nós usamos palavras ensinadas pelo Espírito de Deus, e não palavras ensinadas pela sabedoria humana. Assim explicamos as verdades espirituais aos que são espirituais. Amém? Só os maduros podem entender as revelações espirituais. Mas quem não tem o Espírito de Deus não pode receber os dons que vêm do Espírito. E de fato, nem mesmo pode entendê-los. Essas verdades são loucura para essa pessoa, porque o sentido delas só pode ser entendido de modo espiritual. A pessoa que tem o Espírito Santo pode julgar o valor de todas as coisas, porém ela mesma não pode ser julgada por ninguém. Como diz as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Amém? Tá aqui o terceiro tópico, né? A terceira coluna que sustenta a verdadeira mensagem do Evangelho. O Evangelho é revelado pelo Espírito Santo, por intermédio da palavra de Deus. Amém? E dentro desse tópico nós encontramos 4 verdades preciosas. Primeira verdade, o Espírito Santo habita no salvo. Você tem essa certeza dentro de você? Tem essa convicção? Se você não tem essa certeza e nem essa convicção, nos procura na igreja, tá certo? Segunda verdade, o Espírito Santo sonda tanto os salvos quanto as coisas profundas de Deus. O Espírito Santo é que nos sonda. Amém? Vai no nosso profundo do nosso ser. Terceira verdade, o Espírito Santo é quem ensina os salvos. Amém? É o Espírito Santo que ensina os salvos. Quarta verdade, o Espírito Santo leva os salvos à maturidade espiritual. O Espírito Santo leva os salvos à maturidade espiritual. Amém? É o Espírito Santo que dá vida espiritual e é o Espírito Santo que releva, amém?
que faz o crente relembrar das coisas de Deus. Amém? Nós dependemos do Espírito Santo desde o momento que nós nascemos de novo. Amém? Dá mais valor à presença do Espírito Santo na tua vida. Nós vamos orar agora, nós vamos pedir a Deus para que Ele venha abençoar todos vocês, irmãos.